Shalom, shalom, boa tarde. Hoje estamos no dia 14 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 15 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí com 311 dias da nossa jornada judaica do calendário. Então, estamos aí no quinto dia da semana, a quinta-feira. É o quinto dia para o Shabat. E, portanto, estamos na nossa quinta leitura da nossa Parashá semanal, a nossa quinta Aliyá. A nossa Parashá da semana é Balaque, o perverso, que contratou um mais perverso do que ele, Bilã, para amaldiçoar o povo judeu, né? Então, nós vamos para a nossa quinta leitura daqui a pouco, ok? Hoje nós temos aí pela frente o nosso tema, né? O poder divino ou o potencial divino é infinito. Vamos ver o que temos nesta lição de hoje para aprendermos com referência a isso e principalmente na palavra do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ok? Baruch Hashem. Então, vamos aí, na graça bendita de Hashem, trazer aí uma reflexão. Ontem nós vimos sobre o ditado Yiddish, né, que nos fala sobre o tigre, a águia, o veado e o leão. E hoje nós temos para a nossa reflexão inicial, nós temos aí exatamente sobre a questão do pacto que Deus fez com Noé, depois do dilúvio, onde mostrou o grande arco, melhor dizendo, nos céus como sinal do pacto de Deus com a humanidade, através de Noé, o mais conhecido como arco-íris, ok? Então, os nossos sábios, com referência ao arco-íris, então eles nos falam da seguinte forma, né? Os nossos sábios dizem que não é bom colocar um óleo fixo no arco-íris, porque a Shekhinah, a presença divina, aparece para o mundo dentro do arco, né? Quando ele paira sobre as nuvens, deve-se dar uma rápida olhada para o famoso arco-íris, né? E nele um olhar rápido e fazer a seguinte bênção: bem-aventurado és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que se lembra da aliança e é fiel à sua aliança e cumpre suas promessas. Esta é a bênção quando se vê o arco-íris, o famoso arco nos céus, ok? Com isso, lembramos a nós mesmos que Deus prometeu nunca mais acabar com a humanidade, apesar de nossos pecados. Tal lembrança deve servir para despertar pensamentos sobre o autoaperfeiçoamento das pessoas, né? E dessa forma, então, a pessoa, cada um, estar devidamente conectado com Deus e os seus mandamentos. Para nós não judeus, as 7 leis universais, né? Que é de fundamental importância no nosso dia a dia. Então, para hoje, né, o início da nossa live de hoje, fica aqui a lição do arco-íris, ok? Lembrando que, apesar de toda a beleza que o famoso arco mostra nas alturas, né, na realidade não é um bom sinal, né? A princípio é um mau sinal. Por quê? Porque quando aparece o arco, né, o arco-íris, é um sinal que a humanidade está num nível muito baixo espiritualmente falando. Que se não fosse o arco, né, o sinal da aliança que Deus fez com Noé, o mundo seria exterminado novamente, ok? Então, essa é a lição, ok? Vamos lá, o nosso shalom hoje vai para a Benedita Maria, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Temos aí o José Carlos, lá de Santos,
o Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais, o Claudemir Messias, de Goiânia, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, a Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, a Eliana Ferreira, da cidade serrana, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, o Juliano Oliveira Nascimento, de Campinas, a Regina Batinor, também lá do Rio de Janeiro, a Teresita Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Nayara Oliveira, do Colégio Rio de Janeiro, o Joari, de Belém do Pará, a Brenda Ribeiro, aqui de Bauru, a nossa região, William Jesuíno Batista, de Juiz de Fora, Minas Gerais, o nosso querido Emerson Felipe da Silva, que é o emissário local no Jardim Silvestre 2, aqui de Bauru, né? É o primeiro grupo que se une conosco, né? A nível regional, aqui em Bauru. Então, o Emerson Felipe da Silva e a sua esposa Débora Marciano, né? Que estão aqui na liderança local do Jardim Silvestre 2. E o Emerson Felipe, ele é o nosso vice-líder regional, né, aqui de Bauru e região. Temos aí também o Josivaldo Medeiros, de Maceió, Alagoas, a Edith Monteiro, né, a Ed, lá de Manaus, Amazonas, a Juraci Maria, São Paulo, capital, a Osair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, a Solange Santos, de Salvador, Bahia também, a Lemira Bichara, de Campinas, né, interior de São Paulo. E temos aí, né, a Eliane Lemos, da cidade de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Então, a Eliane Lemos, lá em Boston, Estados Unidos, o nosso Shalom, Shalom, Baruch Hashem, né? E temos aí ao vivo e a cores, né, o nosso querido Isaías Moreno, né? Isaías Moreno, só curtindo a aposentadoria, hein, querido? Baruch Hashem. Então, ao Isaías Moreno e família, é o nosso Shalom, residente aqui em Bauru, né? Vamos aí, estamos aguardando uma visita sua, hein, Isaías? Vamos em frente aí, o nome já é promissor, hein? Baruch Hashem. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Edina Silva, aqui de Bauru também, Baruch Hashem, Edina. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa cidade, a nossa região, Baruch Hashem, ok? Vamos em frente, porque temos aí grandes lições para aprendermos com Balaque e Bilã, ok? Então, a nossa quinta leitura está no capítulo 23 do livro de Números, e nós estamos hoje no versículo 13 até o versículo 26, que faz parte da segunda parábola de Bilã. Então, ontem nós vimos a primeira parábola, e dentro dela, né, o momento em que Bilã queria, por todas as formas, amaldiçoar o povo judeu, e acabou só falando, né, bênçãos. E hoje, vamos ver então a segunda parábola de Bilã. Qual é a palavra de hoje que Bilã traz, né, para o povo judeu, ok? Então, capítulo 23 de Números, do verso 13 até o verso 26, ok? A segunda parábola de Bilã. Balaque disse a ele: venha comigo para outro lugar, de onde você possa vê-los. Já que não pode amaldiçoá-los, eu o colocarei em um lugar onde você verá somente parte deles, mas não todos eles. Amaldiçoe pelo menos uma parte deles para mim, da onde vou te levar. Então Balaque levou Bilã para o campo de vigia, para o ponto mais alto. Ele construiu 7 altares e ofereceu um touro em cada altar e um carneiro em cada altar. Ou seja, para onde Bilã ia, ele falava para o seu boneco fantoche, Balaque, né? Agora nesse ponto aqui eu preciso de novo de 7 altares,
7 touros, 7 carneiros para o sacrifício, né? Então Balaque virou um fantoche na mão de Bilã, né? É assim que os enganadores fazem, né? Eles procuram usar as pessoas como fantoche, né? Ou como aquele famoso boneco João Bobo, né? Empurra para lá, empurra para cá, balança para lá, balança para cá, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Fica assim na mão dos enganadores, né? Então, por isso, realmente, tolo seguindo tolo vai virar uma grande tolice, ok? Então, cuidado com isso daí, ok? A Edilane Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, também chegando aí na nossa à tarde com a Torá. Então, continuando, verso 14, ele o levou para o campo de vigia, para o ponto mais alto, ele construiu 7 altares e ofereceu o touro e o carneiro, né, para cada altar. E Bilã disse a Balaque: fique aqui próximo à sua oferenda queimada, e pode acontecer de Deus aparecer para mim aqui, né? Então, mais uma vez, Bilã fala para Balaque, né? Constrói os altares, 7 touros, 7 carneiros, sacrifícios, e depois ele fala para Balaque: ó, fique aqui com os seus sacrifícios que eu vou andar por aí. Quem sabe Deus me aparece e permite com que eu venha amaldiçoar o povo, né? Então, mais uma vez, nesta situação, nós vemos aqui que, de fato, Deus está no controle de tudo, ok? Qual é o único controle em que Deus ele não está, no modo de dizer assim, que ele faz com que aconteça? É o livre-arbítrio. Só neste lugar que Deus não mexe com você. Deus dá total liberdade para o ser humano para decidir entre a sua direita e a sua esquerda. A sua direita, bênção. A sua esquerda, maldição. A sua direita, vida. A sua esquerda, morte. Isso se aplica em todos os campos da vida do ser humano. Você entendeu? Não precisa desenhar não, né? Direita e esquerda. Direita, vida. Esquerda, morte. Direita, bênção. Esquerda, maldição. Não precisa desenhar não, né? Aí Deus não mexe com você. Livre-arbítrio. É você que decide. Ou vida ou morte. Ou direita ou esquerda. E ponto final. Você escolhe. Verso 16, Deus apareceu para Bilã, ele colocou algo em sua boca para coagi-lo a falar positivamente sobre Israel a Balaque. Então ele disse: retorne a Balaque e diga o seguinte: quando Bilã veio para Balaque, esse estava ao lado de sua oferenda queimada. Os dignatários moabitas estavam com ele, ou seja, as pessoas mais importantes da sociedade moabita. Os bambambãs, os que têm din-din, entendeu? Aqueles que ocupavam posições realmente importantes dentro da sociedade moabita, dentro da campo político moabita e por aí afora vai, ok? E então, Balaque perguntou: o que Deus disse? Então Bilã lançou sua parábola e disse: levante-se, Balaque, sobre os seus pés e ouça as palavras de Deus. Então Bilã fala para Balaque ficar em pé para ouvir a palavra divina. Escute-me atentamente, filho de Tzipor. Deus não é um homem que mente, nem é ele um mortal que muda sua mente. Ele diria e não faria? Falaria e não cumpriria? Eu recebi instruções para abençoar. Ele, o Eterno, abençoou e eu não retratarei. Ele não observou nenhum idólatra mau
em Iacove, e não viu nenhuma transgressão em Israel, mesmo quando Iacove se rebela. Deus, seu Deus, está com ele e tem a afeição do rei. Deus os tira do Egito com sua força imensa, pois não há nenhuma adivinhação em Iacove e nenhuma feitiçaria em Israel. Naquela época, e aqui está falando naquela época, é o futuro. Os anjos dirão a Iacove e a Israel: o que Deus fez? Para Israel ficar mais próximo de Deus do que os anjos. Veja, um povo que desperta como um leão e se ergue como um leão. Ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver. Balaque disse a Bilã: se você não for condená-los, ao menos não os abençoe. Eu não falei a você, respondeu Bilã a Balaque, que faria exatamente o que Deus disser? Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá. É muita coisa para aprender aqui, mas vamos tentar ser simples e objetivo para que as mensagens realmente atinjam cada coração. Miriam Barros, Brasília. Shalom, shalom, Miriam. Então vamos lá. Prontos? Bilã disse para Balaque: fique em pé para ouvir a palavra de Deus. Ok? Então significa: respeite o que Deus disse. Mesmo Balaque sendo rei de Moabe, ele teve que se levantar diante do rei dos reis, porque ao dizer a palavra divina, é como Deus estivesse presente de forma pessoal. Então, por isso que Bilã falou para Balaque: fique em pé. Você não é nada diante do rei dos reis. Ponto. Ok? Essa é a primeira questão. Ou seja, reverência à vontade divina. Ok? Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco. Shalom, shalom. Chegou em tempo, Vânia, para ouvir a palavra divina, ok? Vamos lá. Continuando. Então, Bilã, ele continua dizendo a Balaque: Deus não é um homem. É aqui que nós vamos entrar em alguns detalhes que, através dos milênios, o mundo não judaico realmente ficou desapercebido desta realidade. Deus não é um homem. Primeira coisa que Bilã deixou bem claro para Balaque: Deus não é homem. Então, qualquer segmento religioso que fala que Deus é homem é fake news, falácia, mentira, falsidade. Deus não é homem e, portanto, ele não se materializa em forma humana. Deus nunca fez algo assim. Segundo, Deus não é um homem que mente. Este é o segredo para que a pessoa possa entender por que Deus ele não se materializa em forma humana. Porque a forma humana, uma das suas características é a mentira. Yetzer Hará, a má inclinação humana, leva o ser humano a mentir. Por isso, Bilã disse: Deus não é um homem que mente. Ou seja, Bilã está dizendo bem claro aqui: a natureza humana é ser mentirosa. Esse é um grande detalhe, um dos grandes detalhes, que Deus não se materializa em forma humana. Ponto. Continuando. Nem é ele um mortal. Ou seja, ele não é filho do homem para morrer. Está entendendo? Deus não é homem
que mente. E nem ele é um mortal, ou seja, Deus não é o filho do homem. Deus não gera Deus. Deus não gera Deus filho. Bilan está trazendo bem claro aqui o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O verdadeiro monoteísmo bíblico. Por mais que os teólogos entre os não-judeus, entre as nações, queiram ficar usando de pinças para tirar uma palavrinha daqui, uma palavrinha dali, outra palavrinha de acolá, para montar um quebra-cabeça humano, uma teologia humana, não tem amparo bíblico, não tem fundamento bíblico, não tem aprovação do verdadeiro Deus. Deus não é um homem que mente, nem é ele um mortal, filho do homem, que morre. Depois alegam que ressuscita. Negativo. Negativo. Deus não gera deuses, nem um segundo e nem um terceiro, nem a dualidade, nem trindade em Deus. Deus é errado. Ele é um e único. Nada está associado a ele. Ninguém está associado a ele. Entendeu? Continuando. Deus não é um homem que mente, nem é ele um mortal que muda sua mente. Que muda a sua mente. O seu estilo de pensar. Quando você ouve aquele que diz que é filho do homem, onde ele diz no seu livro, está escrito, significa, está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é exatamente o quê? Pentateuco para o mundo não judaico e para o mundo judaico, Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Então ele diz assim, Deus é errad, ele é um e único em sua essência. Nada e ninguém está associado a ele. Nele não há dualidade e nem trindade. Ok? Então, dentro desse aspecto, significa que ele é um e único. Ponto final. E nesse aspecto, significa que ele não muda a sua mente. Ok. O mesmo pensamento de Deus é o mesmo antes de criar qualquer coisa no universo, porque só ele existia. Depois que ele criou todas as coisas, e assim o será por toda a história da humanidade, na redenção final com Mashiach e no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Deus ele permanece com a sua mesma mentalidade, uma linguagem humana para entendermos que Deus não muda o seu pensamento. Aí aparece alguém que se intitula Filho de Deus, que se intitula como Messias, e ele diz, assim está escrito, 5 primeiros livros, assim está escrito, eu porém vos digo, alteração, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de mandamento. Bilam, ele está dizendo, Deus não muda a sua mente, o seu pensamento. E quem é que vem dizer que o que Deus escreveu, o que Deus ditou, agora pode ser mudado pelo Filho do Homem? Analise. Se em todos os lugares dos 5 primeiros livros bíblicos
Deus sempre diz, e isso será por todas as gerações. Ou diz, isto é um pacto eterno. Ou diz, isso permanece para sempre. E assim sucessivamente. Aí aparece alguém que criaram, deram um título para ele de filho do homem e escreveram um livro dizendo que está escrito, porém eu vou mudar de ideia agora. Eu vou mudar de pensamento agora. Ou seja, a criatura dizendo que Deus mudou o seu pensamento, ou a criatura querendo mudar o que Deus determinou que é um decreto eterno? É uma questão de raciocínio lógico. Quem manda na casa? Quem manda no universo? Só tem um que criou, não tem dois, muito menos três. Ok? Continuando, ainda estamos no versículo 19 do capítulo 23 de Números, né? Então, ele diria e não faria? Falaria e não cumpriria? Então, Bilã está dizendo bem claro, ó, Deus ele diz e faz. Ele promete e cumpre. Ponto. Alguém pode mudar isso? Não. Não tem como. Verso 20. Eu recebi instruções, diz Bilã, para abençoar, porque ele abençoou. E eu não vou fazer o contrário. Ele, o Eterno, abençoou. Eu, ser mortal, vou falar o contrário que ele disse? Não. Eu não retratarei. Por aí você vê mais uma vez que o famoso Filho do Homem, ele se colocou acima de Deus. Isso é idolatria, isso é blasfêmia, isso é tomar o santo nome do único Deus em vão. Então, esse Filho do Homem é um transgressor. Compreende? É uma questão de raciocínio lógico. É simples de pensar. Verso 21. Ele, o Eterno, não observou nenhum mal em Iacove. Ou seja, Iacove aqui está falando família. A família de Iacove, os seus 12 filhos e as famílias dos seus 12 filhos. Então ele não observou nenhum mal. Qual mal que é? Idolatria. Ele não observou nenhum mal, nenhuma idolatria no meio da família de Iacove Avino, o nosso pai Iacove. Aí você vai falar assim, mas peraí, eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. Tudo bem. Mas e o que você me diz sobre o perdão? O que você me diz sobre a techuvá? Houve techuvá? Houve. Houve perdão? Houve. Portanto, o pecado não existe mais. Porque houve um verdadeiro e sincero arrependimento e Deus perdoou. Ponto. Acabou. Zerou. Então, aqui Bilã está dizendo, Deus não viu em Iacove idolatria, o mal. Porque a idolatria é a raiz de todos os males. Em seguida, ele diz, e não viu nenhuma transgressão em Israel. Aqui agora já está falando do nível povo. Olhando para o povo todo, Deus não viu transgressão. Por isso fala Israel. Quando se fala de Iacove, está falando família. Quando fala Israel, está falando nação, o povo todo. Continuando, verso 21, mesmo quando Iacove se rebela, ou seja, mesmo quando a família se rebela, Deus, seu Deus, está com ele. Ele tem a afeição do rei. Ou seja, Iacove e os seus filhos, a família ou as famílias de Iacove, eles têm a afeição de Deus. Por isso, como está escrito, o pai que ama o filho corrige e não poupa a vara.
é isso que Deus fazia realmente com Iacove, significando o pai, quando o filho erra, ele corrige. A vara vem e pega legal. Mas aí há o quê? Arrependimento, a techuvá. E aí a afeição do pai se torna mais forte ainda. Então Bilã está dizendo essa realidade para conhecimento de Balaque, né? Verso 22, Deus os tira do Egito com sua força imensa, pois não há nenhuma adivinhação em Iacove, não há espírito de adivinhador, prognosticador no meio da família de Iacove. E nenhuma feitiçaria em Israel. O povo não tem envolvimento com feitiçaria, práticas ocultas. Naquela época, agora já vai para o futuro. Então Bilã fala do passado, a saída do Egito, fala do presente, aquele momento que eles estão vivendo ali, vivenciando aqueles momentos, e agora ele já fala do futuro, naquela época, ou seja, nos dias de Mashiach. Aqui nós temos os dias de Mashiach, não do falso Mashiach, não do filho, né, do famoso filho do homem, o falso profeta, o falso Messias. Está falando do verdadeiro Messias, que vai cumprir as profecias e vai trazer os dias da redenção final, corrigindo todas as coisas, porque até agora nada foi corrigido. Entendeu? Naquela época, nos dias de Mashiach, os anjos dirão a Iacove e a Israel, às famílias judias e ao povo judeu. O que Deus fez? Para Israel ficar mais próximo de Deus do que os anjos. Ou seja, tudo que Deus fez, diz Bilã, foi para que o povo de Israel pudesse estar mais perto de Deus do que os próprios anjos. É isso que quer dizer aqui. Por isso fala lá atrás, o povo judeu tem a afeição divina, a afeição de Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akoni abidivador. Bilã, ele leva Balaque e os, como diz ali, né, os notáveis do povo moabita, leva-os ao passado, Egito, leva-os, né, para o presente, o momento que eles estão vivenciando, leva-os ao futuro, os dias de Mashiach, e agora aqui no verso 24, nós temos Bilã trazendo Balaque e os seus de volta para o presente. Olhem a viagem em que Bilã levou Balaque e os seus asseclas ali, né? Passado, presente, futuro e volta para o presente. Verso 24. Veja, agora ele está chamando a atenção de Balaque e dos seus ministros políticos importantes, né? Tudo de esquerda. E por aí afora vai, entendeu? Certo? E aí o que acontece? Agora Bilã diz assim, veja, levando passado, presente e futuro. Eles estão no futuro. De repente Bilã diz assim, veja, derruba todo mundo da roda, da grande roda gigante. Voltam ao presente. E aí Bilã diz, veja, um povo, olhe para eles, veja, um povo que desperta como um leão e se ergue como um leão, e ele não se deita até comer a sua presa e beber o sangue do cadáver, né? Então, vamos ver aqui o comentário de Rashi, para nós podermos também navegarmos nessa dimensão espiritual celestial. Rashi diz, quando eles despertam de seu sono pela manhã, eles demonstram um vigor de um leão aterrador, de um leão comum
em agarrar as mitzvot, os mandamentos. Colocar o talit, o chale de orações, recitar o Shema e colocar os tefilim, e ele não se deita em sua cama à noite até consumir e destruir qualquer coisa nociva que possa lhe causar dano. Como isso é feito? Ele, o povo, recita o Shema antes de dormir. Entrega sua alma a Deus ao deitar em sua cama. Se um exercício ou tropa se aproximar e tentar machucá-lo, Deus o protege. Luta suas batalhas e destrói os seus inimigos. É isso que Rashi fala sobre o verso 24. Veja, um povo que desperta como leão e se ergue como leão, ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue de cadáver. Aquele que não conhece o segredo da Torá, como o povo judeu, os sábios judeus, os rabinos, então vem aqueles pregadores da fome, os pregadores do Apocalipse, e falam um monte de baboseira contra o único Deus. Entre eles falam lá, tá vendo? O Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, vingativo, carrasco. Quantas vezes que eu ouvi isso no meio evangélico cristão por onde eu habitei, por onde eu passei. Mas quando nós conhecemos a verdade, e a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a única verdade que liberta o ser humano. Então nós descobrimos a verdade, conhecemos a verdade e fomos levados a de fato reconhecer a verdade que está por detrás deste versículo, por exemplo, como em todos os outros. Rashi explica bem claro. Ou seja, quando eles despertam pela manhã, Modéani, agradecem a Deus por ter restituído a alma com piedade em cada corpo. Você faz o Modéani quando acorda pela manhã? Se você faz o Modéani, você está se levantando, ou melhor dizendo, você está se despertando como um leão, ombro a ombro com o povo judeu. Veja bem. Veja bem. Continuando. Eles demonstram o vigor de um leão aterrador. De um leão aterrador. Ou seja, quando o leão acorda pela manhã, ele dá aquele faz estremecer tudo. Então aqui Rashi, ele está dizendo, quando nós acordamos pela manhã, ombro a ombro com o povo judeu, e fazemos em nossa cama, ao abrir os olhos, nós damos o nosso grande urro, modé ani lefanecha, agradecendo ao Rei vivo e existente por ter devolvido em meu interior com piedade a minha alma. Grande é a sua confiança para comigo. Você é este leão. Como diz Rashi, um leão aterrador. Sabe o que significa isso? Que você está pondo para correr todos os teus inimigos. O mundo das trevas, os teus adversários, fogem porque você deu o brado da vida ao fazer o Modé Ani. E eles fogem. Continuando.
Um leão comum em agarrar os mandamentos, porque a partir do momento que você faz o Modeh Ani, você já está se agarrando aos mandamentos divinos. Você como Benei Noach e o judeu como Benei Israel, como filho de Israel, filho de Jacó, Yaakov. Entendeu? E então, para os judeus, coloca o talit, o manto, o chale de oração, recita o Shema, você recita o Shema, igualmente o judeu recita o Shema, certo? Para o judeu, coloca o tefilim, que são aqueles filactérios, né? Que são com aqueles couros, né? Aquelas fitas de couro, que amarra na mão, no braço, e tem aquela caixinha que fica no braço e a outra caixinha que fica na testa, os filactérios, né? Que eles são chamados no hebraico de tefilim, certo? E ele não se deita, quer dizer, ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver, né? Erroneamente, por muitos anos e décadas, né, os famosos pregadores da fome só falaram abobrinha sobre isto, né? Pregaram um Deus sanguinário e por aí afora vai, né? Negando o único verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus dos primeiros 5 livros da Bíblia. Ou seja, quem anula, quem exclui os 5 primeiros livros da Bíblia, ele simplesmente exclui Deus da sua vida. Ponto final. Então a vida religiosa dele, entre aspas, é uma verdadeira enganação. É uma verdadeira mentira. Ele não vive a verdade bíblica a partir do momento quando se exclui os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma casa, um edifício, não se constrói do teto para o chão. Toda casa, todo edifício, ele começa pelo seu alicerce, a base. Se a base ela for forte e firme, então a casa, o edifício, será forte e firme. Mas se a base ela for frágil, a proporção é muito grande da casa e o edifício ruir, cair. Entendeu? Sem a base, negativo. E ele não se deita em sua cama até consumir e destruir qualquer coisa nociva que possa lhe causar dano. É isso que significa. Por isso que faz o Shema antes de dormir. Porque nesse momento você está cancelando todos os olhos de inveja, toda a maldição que lançaram contra você, todo o desejo dos inimigos invejosos e companhia limitada que lançaram contra você durante todo o dia. E nesse momento, antes de dormir, ao fazer as preces da noite, entre elas o Shema, escuta, ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Você está cancelando tudo aquilo que possa lhe causar algum dano nocivo. E aí você entrega a sua alma, a sua vida nas mãos do Criador, do único Deus, do único Criador, do único Salvador. E você vai dormir. E Deus cuida de você. E por isso, qualquer tentativa contra você, Ele está tomando conta e guardando a sua vida. Verso 25 e 26, encerrando a nossa leitura, Balaque então disse a Bilã: se você não pode amaldiçoá-los, condená-los, pelo menos não os abençoe. E Bilã simplesmente respondeu para ele: eu não falei a você que faria exatamente o que Deus disser? Ponto. Aí nós entramos naquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz, o nosso infinito potencial divino. A razão pela qual Deus não vê mal nenhum em nós é porque Ele nos enxerga como se já tivéssemos desenvolvido
o nosso potencial de reorientar o nosso lado animal à divindade. Ou seja, como se tivéssemos utilizado a força bruta de nosso animal interior, Yetzer Hará, a má inclinação, para buscar uma consciência divina mais elevada. O que nos permite conseguir esta transformação é a nossa alma divina. A centelha de consciência divina que se encontra em nosso interior possui uma faísca do poder irresistível de Deus. E é por isso que temos a capacidade de dominar o nosso animal interno. Yetzer Hará, a má inclinação, a alma animal. Assim sendo, Bilã disse, ele, o Eterno, não vê o mal em Iacove. Ou seja, o Rebbe diz assim, esse versículo, ele não vê o animal de Iacove, a alma animal, a má inclinação, Yetzer Hará. Isto é, Deus vê que podemos conquistar o nosso lado animal interior, porque Deus está com ele, ou seja, Deus está dentro dele, o que refere-se à alma divina que nós temos. Então Deus está em nós, através da nossa alma divina, que também está dentro de nós e nos possibilita transformar o nosso animal interior na alma divina. A alma animal sendo transformado na alma divina. Ou seja, é transformar a esquerda para a direita, a alma animal para a alma divina, a escuridão para a luz. Nosso infinito potencial divino, a centelha divina que está em cada um de nós. Deus olha para isso, no seu interior, na sua vida. Ele não conta a alma animal na sua má inclinação, mas ele olha para dentro de cada um de nós e vê esse potencial da nossa alma divina, onde está a centelha divina, em transformar a escuridão em luz. Transformar o animal, a alma animal, na alma divina. E assim, nosso potencial divino é infinito. Por quê? Porque Deus se manifesta através desta centelha divina que está em nosso interior. Baruch Hashem. O Geraldo Amanso, de Bonito, Pernambuco, e o Adão Faustino da Costa, de São Luís de Montes Belos, lá em Goiás, Baruch Hashem. Então, amados, esta é a palavra, esta é a aula de hoje, é o nosso ensinamento para aprendermos no dia de hoje, para que nós possamos aí realmente vermos quão maravilhoso é o nosso Deus e como ele nos dá, através do monoteísmo judaico com fundamento judaico e orientação rabínica, ele nos faz conhecer a verdade, que de fato é a única que nos liberta de todo e qualquer jugo dos homens. Seja livre, seja forte, seja luz. Use o potencial que Deus lhe confiou. Amanhã tem mais. Vamos para lá. Shalom, shalom. Até amanhã.